Alô, meus amigos, minhas amigas, um abraço. Estamos chegando com o nosso programa Fé em Campo, aqui pela ABAPAI Rádio Digital. Um abraço a você que está conosco, onde quer que você esteja nos ouvindo, né? Pela nossa ABAPAI Rádio Digital, na internet, claro, né? Para quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, lembro que nós temos o nosso aplicativo, né? Que é o aplicativo da Igreja ABAPAI. Aí você instala o aplicativo da ABAPAI, da Igreja ABAPAI, e lá na parte superior tem o sinalzinho tradicional do play. Você dá o play e já está ouvindo a programação 24 horas por dia, né? Temos vários programas e uma ótima programação musical também, vários programas que estão sendo apresentados e com propostas muito bacanas para você acompanhar. E aí no YouTube você assiste e ouve a gente no YouTube da rádio, da ABAPAI Rádio Digital, tá certo? O aplicativo é o aplicativo da Igreja ABAPAI Church. E o programa Fé em Campo você assiste e ouve no nosso canal de YouTube da ABAPAI Rádio Digital. Como tem aqui no nosso estúdio, eu sempre digo, né, nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Bom, e a gente conta histórias aqui de pessoas que fazem parte do mundo do esporte, né? Já ouvimos pessoas ligadas ao futebol, à bocha, ao jiu-jitsu. Não faz muito tempo, entrevistamos aqui o campeão mundial, né, de jiu-jitsu, que é nosso aqui de Criciúma. Já falamos de várias modalidades, de voleibol, de futsal. E hoje nós vamos ouvir aqui, vamos entrevistar aqui no programa, uma das grandes figuras que passaram pelo Criciúma Esporte Clube, um dos grandes atletas que vestiu a camisa do Criciúma, né? Como diz o hino do Criciúma, lembrando os heróis do passado. E hoje é dia de conversar com um dos heróis do passado, daquele timaço do Criciúma, né? Foi campeão da Copa do Brasil em 91, que fez aquela campanha histórica e memorável na Libertadores da América de 1992. Nós estamos hoje aqui com o ex-lateral do Criciúma. Eu não falei lateral direito porque jogou até de lateral esquerdo, né? Sarandi é quem está conosco hoje aqui para conversar um pouquinho sobre a sua carreira, para a gente relembrar um pouco da história do Sarandi. E ele está com a gente aqui no programa. Sarandi, um prazer te receber aqui no programa Fé em Campo, para a gente falar um pouco da sua carreira, né? Tem coisas que às vezes as pessoas não sabem, né? Eu, por exemplo, fiquei sabendo não faz muito tempo que o Sarandi já começou meio coroa, digamos assim, no futebol profissional, né? Não fez base como hoje se faz base, né? E foi um baita jogador naquele time que tinha o Sarandi de um lado, o Itá de outro, que tinha Roberto Carvalho, Gerson, que tinha Alexandre no gol, que tinha Soares, Jairo Lenzi, enfim, era um elenco extraordinário, né? Então é um prazer te receber hoje aqui no estúdio da ABAPAI Rádio Digital para a gente falar um pouquinho sobre essa história, né, Sarandi? Tudo certo? Tudo tranquilo? Obrigado por aceitar o convite, né? Tudo certo, Dante. Obrigado por permitir que eu faça parte do teu programa. Um abraço a você, um abraço aos nossos ouvintes nas mais variadas plataformas, né? E sempre um privilégio estar com o amigo, né? Nós nos conhecemos aí há mais de 30 anos. Grande parte daquilo que nós iremos relatar aqui é do seu conhecimento e você fez parte por estar junto conosco em muitas ocasiões em que nós compartilhamos, né, esses bons momentos no Criciúma Esporte Clube. É verdade, né? Vivemos juntos aí grandes momentos. Eu no rádio, como narrador, como repórter. Frequentador de vestiário. Imagine, né? Coisas diferentes eu gostava que lá atrás existia e hoje não é mais permitido. Né? Eu sou saudosista, né? Não escondo isso de ninguém. Eu sou saudosista. Claro que é preciso acompanhar a modernidade, é preciso a gente entender que tem coisas que chegam para a gente, até nos surpreende, às vezes a gente até não sabe lidar direito, né? Eu tenho 63 anos de idade, a tecnologia às vezes é um pouco estranha para mim e para as pessoas da minha idade. Então é preciso aceitar a modernidade, aquilo que vem de novo, mas acho que é preciso também preservar a história e lembrar de coisas boas, né? Eu acho que tem muita coisa que antes era melhor do que hoje. Essa liberdade, por exemplo, eu fui repórter há muito tempo e você se lembra que eu entrava no vestiário depois dos jogos e entrava mais um batalhão de repórteres, entrevistava vocês até no chuveiro, debaixo do chuveiro, tomando banho e dando entrevista, né? Mas, Dante, eu acho que essa convivência de muito tempo atrás, ela era mais familiar, né? A gente tinha uma aproximação diferente
diferente do que existe hoje. Claro, ninguém é contra a evolução em todos os aspectos, nós até admiramos as pessoas que têm essa capacidade de buscar essa tecnologia para que as informações elas sejam inseridas no nosso dia a dia. E quando você fala assim, né, em relação ao que existe hoje de modernidade, tecnologia, eu tenho meu filho que coordena a parte de TI de uma universidade americana, então ele está tentando fazer com que eu evolua muito nesse aspecto aí. E é bom a gente ter essa capacidade, como nós estamos conversando hoje aqui, quantas pessoas estão nos acompanhando nas mais variadas plataformas, isso graças à tecnologia e graças à evolução, né, Dante? Verdade, né? Mas são bons momentos, a gente não pode esquecer o passado, Dante, essa liberdade que os repórteres tinham naquela ocasião de conviver conosco no dia a dia, nas mais variadas áreas, hoje elas estão muito limitadas. É uma pena, né? Mudou muito. Algumas coisas eu entendo, aceito, outras não, né? Hoje, para entrevistar um jogador ali que a gente nunca ouviu falar, diferença, né? Passa por um processo terrível de agendamento, não, tem que esperar. Antigamente não, né? A gente ia lá no pátio do estádio e encontrava você, Jairo Lenz, Cavalo, Soares e tantos outros. O Sarandi, me dá uma entrevista aí, já pegava o gravadorzinho de fita, né? Sim, e já entrevistava. Hoje isso não existe mais, né? Mas, Dante, você está falando de uma situação que você mandou uma mensagem para mim, não, que horário é? Você, não, beleza, ok, tá tudo certo. É isso aí. Isso é praticidade, isso é facilidade, é você gostar daquilo que a gente faz, né? E que você faz também. E também não é só o que você faz, o que eu faço, o que as outras pessoas também gostariam de ouvir, né? De verdade. Pessoas que, de uma forma ou de outra, estão inseridos na sociedade aqui há muito tempo e de uma forma ou de outra também contribuíram para muitas coisas boas, né? Verdade. Bom, Sarandi, vamos voltar mais lá atrás ainda. Lá no começo da tua história no futebol. Falei agora há pouco que eu fiquei sabendo esses dias por causa de uma entrevista que eu não sei se foi com o Wilson, Roberto, eu não me lembro com quem, que eu fiz uma entrevista. Não. Eu estava te ouvindo em algum lugar. Não me lembro se foi lá na TV com o Couto, não me recordo agora, mas enfim. E aí, quando fiquei sabendo que você não fez base, né, Sarandi? Tua vida no futebol profissional foi bem diferente da maioria dos casos que a gente conhece, que o guri vai lá para base, antigamente era infantil, juvenil, dente de leite, juniores, hoje é sub isso, sub aquilo, né? Mas é isso mesmo, Sarandi? Como é que foi a tua história lá no começo do futebol? Dante, é bem lá atrás. É antes da tecnologia. É bem antes. Muito antes, né? Antes da era dos telefones ainda, né? Só os residenciais e olha lá. Nós estamos falando aqui, Dante, de praticamente 42 anos atrás. Veja bem, o que existia 42 anos atrás e o que existe hoje. Nós estamos falando de modernidade, evolução em todos os segmentos. E eu residia numa cidade que é Sarandi, no Rio Grande do Sul, e nós não tínhamos essa comunicação, essa aproximação com quem era do meio esportivo ou qualquer outro setor, né? Até nível assim educacional, né? Porque eu residia lá e a gente brincava lá aos finais de semana, campeonato amador lá, tá na cidade, e jogava um pouquinho de futebol de salão. E quando eu concluí o meu ensino médio, eu tinha pretensões de iniciar uma faculdade, né, Dante? E a faculdade mais próxima que existia era Passo Fundo, eram 100 quilômetros. Hoje a minha cidade tem 3, 4 universidades, tu vê? Até isso evoluiu, né? Quantas nós temos aqui, né? Hoje tem muitas opções para isso, né? Não precisa sair da cidade para estudar. Não precisa, faz online, faz Estuda de casa, sentado como nós dois estamos conversando aqui, o professor está lá no outro lado do mundo, está interagindo com ele, recebendo conhecimento, e naquela época essa facilidade não existia. Eu concluí o ensino médio e resolvi buscar, assim, um meio de ter uma mudança de vida também, né? E a educação é um dos primeiros passos que você deve buscar para você ter essa mudança de vida. E eu fui até Passo Fundo tentar prestar um vestibular e eu conhecia algumas pessoas numa empresa lá, até vou citar o nome aqui, se permitires, né? Claro. É a companhia Cervejaria Brahma, né? Que jogava os jogos do SESI, um gerente lá me convidou para trabalhar lá, para mim jogar os jogos do SESI com eles. Daí, como não havia vaga, ele era conselheiro do Gaúcho Passo Fundo e disse, enquanto não aparecer a vaga aqui e você está tentando permanecer na cidade para estudar, eu vou te levar lá no Gaúcho de Passo Fundo para você ficar lá, você tem onde dormir, comer e treinar, né? É o que todo mundo pretendia, né, Dante? E eu fiquei 30 dias lá e lá conheci o Altino Nascimento, que era um senhor, havia jogado no Grêmio, zagueiro,
E ele era o gerente de futebol, e eu fiquei 30 dias lá com ele. Ele falou, não, moço, você tem condição de jogar futebol? Eu disse, não, mas eu não vim para cá para jogar futebol, eu vim para cá para estudar. Não, mas fica aqui. E você tinha que idade, Sarandi? Eu tinha 21 anos. Ah, já tinha 21 anos? É. 21. Naquela época, Dante, a gente ainda poderia quebrar um galho na categoria de base, porque não tinha essa... nós estamos falando aqui de tecnologia, começamos, sim. né, Dante? Quem ia saber? Não tinha documentação. Não né? tinha esse controle de não hoje, tinha esse né? controle de federação, tu colocava, ninguém te fiscalizava. E eu joguei alguns jogos nas categorias de base do Gaúcho naquele ano, né? Que foi em 1980. Depois joguei alguns jogos no time principal. E os jogos que eu realizei no time principal convenceram o pessoal de fazer com que eu... Não, fica aqui. Não, então tá bom. O desejo da gente como jovem na época, né? Era um caminho também, só estou aqui. O coordenador do curso de Educação Física da UPF, lá da Universidade de Passo Fundo, era o preparador físico do Gaúcho. Eu já comecei a conversar com ele. Disse, não, você fica aqui, quando tiver vestibular, novamente tu faz, tal. Antigamente, Dante, como as coisas evoluíram, né? Para você prestar o vestibular da época, você tinha que fazer as provas práticas. Tinha que se qualificar para fazer vestibular. Né? Como hoje houve a inclusão social, né? Que a gente está acompanhando aí. Hoje é um direito de todos, né? Na época não existia essa... Eu me lembro, Sarandi, que quando eu não sei que idade eu tinha, mas para entrar... meu Deus, a gente não... Na época a gente falava o primário para passar para o segundo grau, acho que era isso. Tinha que fazer um exame de admissão. Sim. Eu tive que prestar o exame de admissão. Se não passasse no exame de admissão, não entrava lá na primeira série do segundo grau. Você vê como nós éramos colocados à prova lá, muitos anos atrás, Dante. Então, na época havia assim, uma média assim, de 7 ou 8 por 1, né? Você tinha que fazer prova de natação, prova de corrida, prova de atividades práticas, né? As modalidades adequadas, futebol de salão, voleibol, handebol e futebol de salão, né? E se você tivesse uma colocação adequada, você era encaminhado para o vestibular. Então, por isso que eu fui jogar no Gaúcho de Passo Fundo. Aí fiquei lá um pouquinho no Gaúcho de Passo Fundo, aí acabei prestando vestibular, não passei, né? O Gaúcho já era profissional. Era profissional, sim. O Gaúcho de Passo Fundo era profissional. Jogava a primeira divisão do futebol gaúcho. Aí eu joguei em 1980, 81. Eu também joguei o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. O Gaúcho caiu para a segunda divisão do futebol gaúcho. Aí o que aconteceu, Dante? A vida é feita de relacionamento, de amizade, de pessoas que você conhece. Às vezes essas pessoas, elas podem te contribuir para que você tenha um sucesso, né? E naquela época o Jaime Boni foi um lateral direito que jogava no Gaúcho de Passo, foi vendido para o Palmeiras do Gaúcho de Passo Fundo. E eu fui até o banco da época, Dante, que era o Banco Bamerindos. Hoje nem existe mais esse banco. E lá existia um gerente de futebol que havia jogado futebol comigo em Sarandi. E ele era o gerente. Olha só, o Gaúcho de Passo Fundo havia fechado todo o seu departamento de futebol, tinha mandado todo mundo embora. E o gerente falou assim, tu tá fazendo o quê aí? Porque, não, eu vim jogar, nem sabia que tu jogava bola no Gaúcho de Passo Fundo, cara. Não, e o que houve? Não, mandaram todo mundo embora, tô indo embora, cara. Não, vem trabalhar no banco, cara. Olha a amizade, né? O cara me conhecia assim. Aí fui lá, fiz uma avaliação, assim, como se chama na bola, meio de migué, né? Ele queria que eu trabalhasse no banco, aí fui trabalhar no banco. Isso era que banco? Era... Banco Bamerindos. Bamerindos. Em 82, o Gaúcho fechou, fiquei sem atividade. Daí o Gaúcho retornou à atividade profissional e esse seu Atílio Nascimento, que eu relatei anteriormente, que era o gerente de futebol do Criciúma, não, foi lá no banco, Dante. Me insistiu, não, tu tem que jogar futebol, tu tem qualidade, tu tem que jogar futebol, vamos. Eu sei que eu saí do banco, ele me deu um título patrimonial de uma piscina que o clube tinha parte social lá, e eu fui jogar futebol de novo, Dante. Larguei o banco. Isso foi em 82. Então você ficou pouco tempo no banco, então? Não, eu fiquei 4 meses. 4 meses. 4 meses. O período em que o Gaúcho caiu para a segunda divisão, se reestruturou e tal, fiquei lá. Aí voltei para lá e terminou em 82, nós caímos, aí o time não teve como andar. Como era naquela ocasião, a grande maioria dos times tinha dificuldade financeira, e o clube fechou. E aí fui emprestado, fui fazer avaliação técnica no Caxias do Sul.
E dali em diante só apareceu coisa boa, né? Veio no Juventude em 83, Caxias em 84 e assim a vida seguiu. E aí você veio para o Criciúma que ano mesmo, Sarandi? Eu vim em 86. 86. Eu assim... Quando começou, o Criciúma começou a o montagem, processo... Dante, depois de uma dificuldade muito grande que você, eu acho, presenciou, né? Que o Criciúma quase caiu para a segunda divisão em 85, em 85 até, eu acho que decidiu, o Próspera classificou entre os 6 e o Criciúma não. E o Criciúma não, verdade, eu estava, verdade, me lembro disso. O Próspera voltou, Isso. Acho que em 84 e 85, acho que foi 85, o Próspera classificou e o Criciúma não. Não, ficou, o Criciúma acho que disputou uma vaga para não cair. Para não cair. Divisão, Para não cair. Mas eu volto a relatar aqui, Dante, como é bom assim a gente ter bons relacionamentos, conhecer pessoas, né? E às vezes essas pessoas, como eu relatei lá atrás, podem nos ajudar. Eu no Juventude, o Eurino Machado era o preparador físico. Ah, já conheci o professor Eurino, então? Já, né? Ele era militar, né? Até morou aqui no bairro Ceará, aqui, eu acho que aqui atrás. Aqui. O filho dele foi meu colega de faculdade depois. E o Criciúma precisava de um jogador naquela posição, do lateral direito. O Moacir Fernandes era muito econômico, né? Que, como você relatou ali, jogasse nas duas laterais. E o Eurino Machado acabou me indicando. E eu estava no Santa Cruz do Sul. E o Sérgio Fernandes foi lá me buscar. Eu recordo até hoje. Foi lá, levou um chequezinho na mão, né? Pagou à vista, né? E eu vim pra cá. Dei sorte, né, Dante? Vim pra um clube bom e consegui construir uma boa história aqui também. Verdade. E aí você tinha, quando você veio pra cá, então você tinha que idade? Eu tinha 27 anos para 28. E tinha pouco tempo, 6 anos de futebol profissional então, né? Então, havia uma norma no clube, estipulada pelo departamento de futebol do Criciúma, que atletas acima de 27 anos, Dante, o máximo era 25. E acima de 25 anos, né, o clube não contratava. Mas houve uma exceção da minha parte em função dessa capacidade de eu exercer duas funções dentro do campo, né, Dante? E pela necessidade também que havia naquela época, às vezes os dirigentes esperam chegar no limite das inscrições, né, Dante? Eu vim cheguei na segunda aqui, e as inscrições parecem terminar na terça, na quarta, na quinta ou na sexta daquela semana e tal. E aí foram obrigados, né, a fazer um esforcinho a mais em função, embora eu tivesse uma idade um pouco elevada, mas mesmo assim eu fui contratado também pela colaboração e pela indicação do preparador físico, que era o Eurino Machado. Quando você veio para cá, você estava no Caxias? Eu estava no Santa Cruz. No Santa Cruz. No Naquele dia chegou eu e chegou o Osmair. Osmair centroavante, né? Centroavante. E aí eu me recordo, eu cheguei numa segunda-feira e a gente jogou contra o Cruzeiro, Dante, em 86 aqui. O Cruzeiro de Belo Horizonte veio colocar as faixas do Criciúma, havia sido campeão de uma taça. A segunda taça. O Osmair fez os 2 gols aqui contra o Cruzeiro. Aquele ano de 86 teve 4 taças e o Criciúma ganhou as 4. Nós ganhamos as 4 e ainda fomos campeões. Campeão estadual. Era muita taça, né? Meu Deus. Era troféu todo mês, né? Como o Criciúma Esporte Clube, como o Criciúma foi o primeiro título, né? Sim, foi o primeiro título. Aí eu já era comerciário e tal, né? O primeiro título estadual que o Criciúma conquistou foi de 86, né? Eu me lembro que quando nós chegamos de Joinville, quando o Criciúma foi campeão, foi em Joinville, né? Não, foi isso? Não, foi campeão de uma taça em Joinville. Foi de uma taça? E o pessoal comenta até assim, às vezes, nas redes sociais. Hoje elas nos ajudam muito, né, Dante? E foi campeão ao passado, quando foi campeão estadual, foi em casa? Foi em casa contra o Próspero, 2-1. Então, não me lembro. Eu sei que... Mas essa aí que tu relata, aí, deixa eu te ajudar. Que o pessoal esperou na Vila Nova. Sim. Foi o maior... Falam até hoje nas redes sociais. Foi um festão. Foi assim, da Vila Nova até a... Foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu me lembro de 2013, que o Criciúma foi campeão estadual em 2013, antes desse último título. Teve uma festa parecida com essa também, que o pessoal estava ali próximo da Vila Nova, porque a festa de 2013, quando o Criciúma foi campeão lá em Chapecó, foi maior que essa desse ano agora. Foi bem maior. E... Agora, aquela taça, então, não sei se foi a taça governador do estado. Foi a primeira taça. Para governador do estado. Nós estávamos lá na Vila Nova, tinha um monte de gente. Aí na época eu trabalhava na antiga radiodifusora, que não existe mais, e tinha um Fiatzinho 147 que a gente viajava, e a torcida quase virou aquele Fiatzinho, rapaz. Era levezinho, né? Meu Deus, e você balançava aquele carro e meu Jesus. Foi famoso, né? Foi. Foi muito legal. Bom, e aí é o seguinte, você chegou num momento, né, Sarandi, porque dali começou uma fase vitoriosa do Criciúma, que até então o Joinville dominava o futebol em Santa Catarina, né? Mas as pessoas assim, Dante, e a gente está falando de 86 para hoje, são 30 e... Muito tempo, né? São quase
mais de 38 anos praticamente, fiz a conta agora aqui. Mas você falava de um Joinville, Dante, assim, de Alfinete, Sedenir, o treinador de São Paulo agora, o Júnior, o volante, do Nardella, do Moreno, Paulo Egídio também, naquela época? de um Wagner, de um Geraldo Pereira. Nós estamos falando que hoje dificilmente nem o Criciúma, por mais condições financeiras que tenha hoje, consiga montar um time do nível que era o time do Joinville. É difícil. Não, muito Como acima. é que era o nome do técnico que foi técnico aqui em Tubarão, que morreu recentemente? O Ladinho não jogava lá também? Não. O Ladinho da mais antiga, né? o Ladinho jogou no Paraná. Muito o Ladinho antes, bem essa antes, geração bem aí. antes, verdade. O Wagner, o zagueiro, né? O Ladinho é do tempo lá do Paraná, quando eu estava ainda lá no Paraná e tal. Mas era um timaço o time do Joinville mesmo. Não, nem para comparar, né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal meteu um terror para cima de mim. Nossa, tem um atacante aí de beirada. Hoje não é beirada, né? Na ponta de esquerda, né? Isso, é. Na época não tinha essa... Dois, ele dizia assim. Tem um pelo lado direito, Geraldo Pereira, um pelo lado esquerdo, Paulo Egito. Baixo não era fácil para marcar esses dois aí. Mas assim, o Paulo Egídio e o Dante, hoje é difícil você encontrar um atleta no futebol moderno de hoje que tinha qualidade do Paulo Egídio e a destreza de ambas as pernas para te envolver, entendeu? Ele tanto driblava com a perna direita quanto com a perna esquerda. Era difícil de marcar, né? Tu não tinha noção de para que lado ele ia, naquela época lá atrás, né? Então o Joinville também teve sua hegemonia, né? Mas eu cheguei num período assim, Dante, que, confesso a você fez um questionamento atrás, eu tinha mais 5, 6 anos de bola, mas foram bem utilizados. Confesso a você que o meu auge deu-se basicamente todo ele no Criciúma, em função não só por ter sido atleta do Criciúma, porque às vezes tem muitos jogadores que passam aqui, como nós ficamos 10 anos sem títulos, mas também pela história que eu deixei, pelas conquistas que eu tive a oportunidade de obter no Criciúma. Porque assim, quantos atletas que passaram pelo Criciúma, né, Sarandi? Que a gente nem lembra mais. Às vezes fala o nome de algum jogador que passou o ano passado e eu não me lembro, mas que é esse cara? Veio aqui e nem entrou. Nem chegou a participar de um jogo. Ou jogadores que jogaram aqui, mas não deixaram o seu nome na história. E naquele time que você jogou, todos, sem exceção, deixaram o seu nome na história, né? Tu sabes que eu ainda brinco um pouquinho, né? Tipo, embora com a idade um pouco elevada, mas de vez em quando joga uma bolinha aí. E a gente se depara constantemente aí com muitos atletas que passaram pelo Criciúma nas mais variadas categorias, né? E às vezes, você jogou no Criciúma. E a gente, às vezes, não recorda justamente por isso, né? Porque não marcaram época, né? Outro também que, em outros lugares, que a gente viaja muito para jogar futebol aí, tem muitos também que falam, não, eu joguei no Criciúma. E aí a gente tem que pesquisar, né, Dante? O goleiro aí, que é acho que o goleiro do ABC, que é aqui do Rio Mano, também não sabia. Simão. Passou pela base do Criciúma, não passou? Ele mora aqui no Rio Mano, é casado com uma menina aqui do Rio Mano, daqui a pouco, né? Jogou no Operário de Ponta Grossa, agora está no ABC. Tantos outros que estão por aqui, a gente às vezes não tem um acompanhamento assim, não sabe também, né, Dante? Mas eles cresceram e evoluíram em outros clubes, né? É verdade, mas assim, o que eu enfatizo aqui muito, Sarandi, é essa questão de deixar marcado o nome na história, porque, veja bem, o Criciúma teve outros títulos, até a nível nacional. Né? Campeão Copa do Brasil foi com vocês, mas depois ganhou o Campeonato Brasileiro da Série B, ganhou o Campeonato Brasileiro da Série C, que são títulos a nível nacional. Mas ninguém ficou marcado como vocês ficaram marcados por aquele timaço que tinham, pelo título da Copa do Brasil, pela grande campanha da Libertadores da América, não tem comparação, né? E assim como você disse, Sarandi, que dificilmente o Joinville vai conseguir fazer, ou talvez nunca mais faça um time como aquele que você citou. O Criciúma também não faz mais um time como... Até porque as coisas mudaram muito. O futebol, inventaram uma porção de coisas aí, tiraram a liberdade do jogador, a arte do jogador, não existe mais de individual, né? Também acho que não vai nunca mais se fazer um time do Criciúma como aquele de vocês. É muito diferente, Dante, assim, por exemplo, toda essa história, essa identificação que nós temos com a cidade... ela deu-se também pelo período em que nós permanecemos no clube como atleta, né? É que nem você na imprensa, né, Dante? Você é conhecido, você é identificado por onde você anda, porque você está aqui na cidade há muito tempo
E sempre está nos meios de comunicação, levando informação aos ouvintes, né? Aqui desde 1984. Cheguei 2 anos antes que você. Quem não sabe quem é o Dante? Todo mundo sabe, né, Dante? Mas verdade. É uma história que árdua, que construída foi aos construída poucos, com muito trabalho, né, Dante? Verdade. E bem representada. Então, esses fatores fazem com que você seja reconhecido. E nós, na época, hoje a gente está falando de uma situação que difícil. Agora o Criciúma conseguiu, de um ano para outro, fazer com que os atletas permanecessem aqui, né, Dante? Mas até pouco tempo, cada campeonato, temporada né? era 50, 40, 20, No 30. estadual era um time, no brasileiro era outro. Né? Daí tu não tem como identificar esses atletas. Agora, né? Esse novo time do Criciúma que está tendo essa identificação aí com o Gustavo goleiro, com o zagueiro Rodrigo, e com outros que aí estão, já o Helder há algum tempo, o Marcelo Hermes. Então, as coisas a gente acaba... Obrigado, Pimpas, trazendo uma água pra gente aqui, Porque, Dante, assim, hoje o torcedor ele tem a oportunidade de sentar na arquibancada e identificar grande parte do elenco do Criciúma. Verdade. Pelo porquê que ele está foi campeão da Série B, subiu da Série B catarinense, foi campeão foi campeão do Campeonato Catarinense. Subiu da C para B do Nacional. Exatamente. Hoje eles estão aqui, então o tempo faz você assim identificar as pessoas e gostar delas por aquilo que elas estão retribuindo, né? É verdade. Ô Sarandi, e depois depois você acabou se formando na faculdade aqui em Criciúma, né? Você é da turma aí como o Wilson e outros tantos que se formou em Educação Física em Criciúma, não é? Eu sou da geração eu estudei... Tempo da FUCRE? Da FUCRE, né? Isso. Eu refletia aqui, ia na FUCRE para chegar até o curso de Educação Física, tinha que passar no meio do... meio do mato, né? Meio do mato, eucalipto. É verdade, me lembro Hoje disso. está totalmente tomada com dificuldade de espaço físico, né? Então, Dante, eu cursei Educação Física, fiz 2 anos, Dante, 91, 92. Estava jogando e estudando. Libertadores da América, Copa do Brasil, né? E consegui concluir 2 anos. Daí, em 93, por mudanças que eu acho até normais, né? Nós tínhamos no Criciúma o Jairo Santos, que era a seleção brasileira sub-20, né? Me lembro. Coisa que hoje é difícil você ter um menino da base do Criciúma numa seleção brasileira. Eu acho que era um outro lateral direito sub-17 também, que é da seleção brasileira, não lembro o nome dele. Cara. Daí eu já com 34 para 35 anos, o clube entendeu, e eu também entendi, né, Dante, que havia necessidade de deixar o Jairo jogar. Daí eu acabei sendo liberado. Daí em 93 eu fui jogar no Atlético Paranaense. Já com 35 anos praticamente. Foi para um grande clube também, 34 né? eu faço aniversário em abril, daí fiz 35, né? Daí eu joguei o Campeonato Paranaense, nós fomos vice-campeões, eu perdi a decisão no Couto Pereira para o Paraná Clube. O Lever Cooper era o treinador do Paraná Clube, o Tacílio Gonçalves do Atlético. Naquele ano já começaram a construir a arena do Atlético. Isso. Né? Aí eu joguei até a metade do ano no Atlético Paranaense e os meninos que jogavam comigo aqui no Criciúma na época, por isso que eu falo assim, de conhecer pessoas que às vezes elas podem te colaborar e te ajudar, né? Desde que você tenha capacidade. O Tubarão, do falecido Botega, não sei se tu lembra, era o gerente de futebol ali, me ligou. O Tubarão jogava a Copa Santa Catarina. E os meninos, não, traz o Sarandi aqui, tava o Colonete, tava o Geraldo, um monte de gente que era daqui estava lá. E eu vim trabalhar ali, aí fiz o campeonato de 93, Copa Santa Catarina, comecei o campeonato catarinense de 94, que nós estreamos em casa contra o Criciúma, ganhamos 3-1. O seu Dorli era o presidente do clube. Isso. E naquele jogo ele conversou comigo, gostaria que eu viesse trabalhar com ele aqui como gerente de futebol. No Tubarão, qual a função que era tua lá no Tubarão? Era técnico. Era o técnico do Tubarão. Daí eu vim para cá, até o treinador aqui, eu acho que jogou no início de 94, ele começou um treinador, não sei quem, ele era de São Paulo, esqueci o nome dele. Acho que 5, 6 jogos ele perdeu. No início, depois nós trouxemos Lula Pereira. Eu sei que houveram várias mudanças naquele ano. Aí, Dante, tu me questionou sobre a faculdade. Aí, quando eu voltei, em 94, eu já cheguei aqui, assim, a faculdade havia começado, tá? Daí eu havia trancado. Daí eu concluí. Eu trabalhei no Criciúma de 94, 95 e 96 como gerente de futebol. Nesse ano o Criciúma disputou a Série A do Brasileiro. Nesses 3 anos seguidos. Foi a maior temporada.
Daí em 95 e 96 eu retornei à universidade e eu concluí o curso de Educação Física, inclusive quem fez faculdade junto comigo foi sua esposa. Isso, exatamente. Nós éramos da mesma... Eu, assim, dada a minha dificuldade, eu estudava em todas as salas de aula, para cumprir as disciplinas. Sim. Assim. Mas foi legal, inclusive... O patrono da nossa faculdade, até foi no City Club aqui. Quem pagou a conta foi o Moacir Fernandes. Era Moacir. A formatura. Só para lembrar, você trabalhou como gerente quais os anos você 94, 95 e 96. 94 o Criciúma foi o 20º no Brasileiro da Série A. Acho que tinha muito time, né? Em 95 foi 16º, 96 foi 21º, 97 foi rebaixado. Em 97 foi rebaixado. Aí houve essa mudança aí. Eu acho que nesse ano aí o presidente era o Joacir Escremin. E aí o retorno do Moacir Fernandes ao clube. Aí nesse ano, início de 97, houve essa mudança de diretoria, como é normal em qualquer... Normal, um processo normal, né? Aí eu acabei saindo do clube também. Mas foram 3 anos assim, maravilhosos de Série A de brasileiro. A gente tem saudade disso, né, Dante? A gente que está no meio da comunicação, né? É diferente você transmitir um jogo do Grêmio, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, né? Nada contra os pequenos da Série B, mas havia assim uma euforia muito grande quando esses times vinham jogar aqui. Imagina, na época, você estava falando agora há pouco, Sarandi, um negócio que não tem mais também hoje em dia, né, nessa tal modernidade, é que naquela época, por exemplo, você estava falando do jogo de entrega de faixa, né, que o Cruzeiro veio jogar aqui. Naquela época ainda tinha esses amistosos e lotava o estádio quando tinha um amistoso contra um time grande, Cruzeiro, Inter, Vasco, sim, que veio. Sim, o Vasco veio também colocar faixa em nós, né? Isso, então, e lotava o estádio. Hoje não tem mais isso, né, Sarandi? É uma pena, né? O pessoal não... Talvez agora, nesse novo momento do Criciúma, possa existir isso, né, Dante? Assim, a necessidade de trazer um clube grande, fazer um jogo treino, quer dizer, o Criciúma poderia ter feito aqui, colocação de faixa, de campeão, um né? jogo amistoso. Mas ninguém faz mais, Sarandi, não é o caso do Criciúma, né? Ninguém faz mais amistoso hoje, festivo, boa né? percepção, eu acho que os times grandes de moda, né? Caiu de moda. Não tem mais, né? Parou. O calendário talvez muito espremido, Talvez seja isso. O Criciúma acabou de ser campeão, em seguida jogou na também. semana seguinte já joga pelo Brasileiro, talvez não tenha mais folga para isso, né? Espaço para isso, mas é uma coisa que deixou saudade, porque eu me lembro quando o Cruzeiro veio, o Vasco veio e outros times que vieram jogar aqui amistosamente e lotavam o estádio, né? Porque assim, Dante, nós estamos acompanhando nesse momento, a gente fala desse momento, né? De 18 mil sócios no Criciúma, coisa que nunca teve, né? Talvez possa se criar uma situação aí até para levar um benefício ao torcedor, né? Nós temos aqui a nossa região, ela é assim bastante diversificada, tem vários times do país inteiro que o pessoal se identifica aqui. Talvez encerramento, final de ano, alguma coisa, né? Por aquilo que o torcedor ofereceu ao clube, né? Verdade. Porque queira ou não, hoje, se nós analisarmos, depois do balanço que foi apresentado terça-feira aí, estamos orgulhosos por aquilo que está sendo feito, né, Dante? Verdade, é um momento extraordinário dentro e fora de campo, né? Eu estava me lembrando agora, um dos amistosos, tenho certeza que aí nem eu estava aqui, nem você ainda. O jogo amistoso que mais chama a atenção e que todo torcedor mais antigo lembra é aquele que o Criciúma fez contra o Flamengo, né? Logo depois que o Flamengo foi campeão mundial, o Flamengo veio jogar aqui e levou 4 do Criciúma, né? Eu acho que ainda era o fardamento azul e branco, né? Acho que ainda era, né? Foi antes 84. Eu cheguei em 84, 82, né? Acho que foi isso, né? Depois mudaram as cores. Mundial, acho que foi 82. Depois e veio com Zico, veio todo mundo, aquele timaço do Flamengo, né? Tu sabes, Dante, a gente anda por tudo quanto é lugar na cidade, quando a gente senta na mesa, como nós estamos aqui, sempre assim, o assunto é futebol. O assunto é futebol. E um dos assuntos mais lembrados da época é justamente esse evento aí que aconteceu em Criciúma. Então, talvez o Criciúma uma oportunidade, ou a não ser que suba para a Série A, né? Mas para fazer o torcedor lembrar novamente, né? É importante que haja um evento assim tão expressivo como foi do passado. Eu acho que o torcedor ele não era acostumado, era diferente, porque o Criciúma não jogava na época uma Série A. Depois, quantas vezes o Flamengo já veio jogar aqui nessa Depois se acostuma, né? Quantas vezes que o Criciúma jogou no Maracanã,
contra o Flamengo, contra o Vasco, né? Quantos jogos tu fez lá, né? Imagine, você também. É. Então, talvez por causa disso hoje já não tenha tanta... mas o Flamengo vai vir aqui no campeonato, quem sabe 2024 seja assim, né? Opa, e se o Flamengo, aguardando, né? E se o Flamengo não for rebaixado, né, Sarandi? É Esse flamenguista mata nós. Quem vai gostar de ouvir isso é o pastor Telmo, né? Porque ele é vascaíno. Meu Deus. Não, o pessoal fica chateado. Não é fácil não. Ô Sarandi, então é o seguinte, aí você jogou mesmo até que idade? Você parou com 35? 35 anos. 35 anos. Aí no Criciúma você ocupou algumas funções no Criciúma, porque depois você voltou novamente, né? Dante, assim, depois eu me afastei um pouquinho do futebol, né? Eu trabalhei também em 98, daí o Santa Cruz. Pois é, pulei essa. Depois de 96, depois de 97 saí em 97 do Criciúma, em 98 o Santa Cruz me convidou para mim ser o técnico. Você foi técnico lá, me lembro, eu acompanhei. Daí eu levei daqui o Everaldo, levei o Paulo da Pinto, o Gelson, o Tanielto, o pessoal que era daqui, né? Até o Everaldo foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho, né? E foi parar no Internacional de Porto Alegre, né? Foi contratado. Então eu tive essa passagem, né? No Santa Cruz, mas depois também o Santa Cruz é só um campeonato de 3 meses. Aí parei, depois eu voltei para Criciúma, que é a minha cidade, fiquei aqui um tempo, né, Dante? Eu fui convidado pelo governo Antonelli para ser o secretário de esporte do município, trabalhei 4 anos ali. E daí em 2008 para 2009, o pessoal de Jaraguá do Sul esteve aqui na cidade e me acompanhou os trabalhos que eu desenvolvi aqui como secretário de esporte do município. Me convidaram para mim ser trabalhar na Secretaria de Esporte de Jaraguá do Sul. Daí eu trabalhei lá 4 anos também. Né? Ficou um bom tempo lá, né? 9, 10, 11 e 12. Interessante, né, Sarandi? Porque normalmente um cargo como esse é ocupado por alguém da cidade. Normalmente é um cargo político, pode ser até técnico, mas técnico político, né? Então eu me lembro que na época eu falei, puxa vida, olha que privilégio para o Sarandi, porque, e penso fácil, isso ainda, porque você ser convidado por um governo municipal de uma outra cidade, distante da cidade que você mora e reside, é difícil, né? Para ser um secretário municipal de esporte, né? Eu te confesso assim, ó. E numa cidade onde o esporte amador é muito forte, né? Muito forte. Mas tudo isso, Dante, vem de encontro àquilo que nós começamos a nossa conversa aqui, educação. É isso aí. Se eu não tivesse me graduado em Educação Física, eu não poderia ter trabalhado tanto na Prefeitura de Criciúma quanto na Prefeitura de Jaraguá do Sul. Porque, como diretor técnico, presidente, eu tinha que assinar e eu tinha que estar habilitado para isso. Exato. Mas, na época, o pessoal de Jaraguá que esteve aqui acompanhando o meu trabalho na Fundação de Criciúma, que era o Cacá Pavanello, que era o presidente da FESPORT, que era o que cuidou da Móvel há 10 anos do futebol de salão. Ele veio aqui, nós conversamos, ele me levou a Jaraguá. Claro que fica aquela... quantos professores de educação física tem na cidade? Quantas pessoas que estão lá há anos na cidade, que conhecem toda a cidade, né? E chegou uma pessoa de fora, eu não conhecia ninguém praticamente de Jaraguá do Sul, né? E chegou lá, inclusive era uma prefeita, né? Eu levei um plano de trabalho, expus para eles, né? Numa reunião lá, eles acharam interessante e resolveram me contratar. E eu fico muito feliz, né? Porque eu fiquei lá 4 anos, trabalhei 4 anos lá. Só saí porque perdemos as eleições também, né? Mas fiz um bom trabalho, não só na fundação, como também trabalhei 2 anos na MAV Futsal, né? Como diretor também, viajei o Brasil afora muitas vezes. E depois, quando houve a saída da MAV, do patrocínio do futebol de salão, nós tivemos que fazer uma reestruturação novamente, em termos de buscar patrocínios, né? A gente conseguiu colaborar nesse sentido através de projetos, né? De criar leis específicas que pudessem desenvolver o futebol de salão na cidade, que é uma coisa que aqui o pessoal está trabalhando há muito tempo, né? Verdade. Nós lá, eu implantei, foi o 2º Conselho Municipal de Esportes do Brasil, que é uma lei federal que eu criei lá, que foi implantada lá. Isso colaborou e ajudou muito para que o esporte amador, naquela época, começasse a se desenvolver, embora já estivesse sendo desenvolvido, mas que criasse uma solidificação, uma estrutura para ser o que é hoje, né, Dante? Porque tem que ter um amparo legal, legislativo, de leis para você conseguir desenvolver o que você quer. Legal, né? Eu acompanhei bastante o teu trabalho lá em Jaraguá e foi um negócio realmente
impressionante, né? Alguém sair daqui para ir ser secretário municipal de esporte numa cidade tão distante. Se fosse aqui, Sara, próximo aqui. Próximo, tudo bem. Mas, puxa, lá em Jaraguá do Sul, uma pessoa daqui de Criciúma, oriunda do futebol. Mas, Sarandi, mas no Criciúma depois, você... Não, eu voltei ao Criciúma. Você voltou, foi, me lembro que em 2012. Aquela época, o time foi vice-campeão da... Foi vice-campeão da Copa do Brasil, né? Sub-20 então, foi Dante, que ano, cara? Eu estive aqui no Criciúma, Dante, nós tivemos aqui, se tu lembrares, a Calçada da Fama, recordas? Sim, me lembro. Que foi feito um evento aqui na entrada do estádio. Me lembro. Eu vim de Jaraguá do Sul especificamente para essa finalidade, né? Botar os pés ali na Calçada da Fama. Onde é que está aquilo, né, Sarandi? Não sei, em algum lugar deve estar. Nunca mais vi falar. Nunca mais se falou. Você e outros jogadores vieram, colocaram o pé ali, acho que o Alexandre colocou as mãos, né? O falecido Soares. Vou procurar saber onde é que está isso, porque tem que estar em algum lugar, né? Dizem que está guardada, mas aonde? Eu nunca Esse mais. É um material que às vezes ele é... Isso aí o torcedor tinha que ver todo dia, em todo jogo ele tinha que ver, né? Como havia umas placas ali que também foram tiradas todas, né? Daí naquela ocasião, o seu Vilmar Guedes era o coordenador da base, o atual presidente hoje. Sim, sim. E eu vim aqui para ter uma conversa com ele. Depois, não sei, eu retornei para Jaraguá vendo uma não continuidade, digamos assim, do Vilmar Guedes nas categorias de base. Ele ficou pouco tempo mesmo. Em 2012. Não me recordo qual o motivo, porque eu estava ausente. Aí, em dia 20 de dezembro de 2012, o Lédio da Atuel me ligou. Porque precisava aqui fazer uma mexida nas categorias de base, porque as categorias de base precisava de um coordenador, tal, e ele achava que... Porque eu já conhecia o Lédio há mais de 20 anos. Sim, né? sim. O Lédio sempre... aproximação de trabalhos, assim, a gente fazia. Sabe, posso ir conversar contigo? Daí eu vim aqui e acabei aceitando o convite dele, né? Para ser o executivo da base. Você estava onde? Eu estava em Jaraguá. Estava em Jaraguá. Mas já havia perdido a eleição, né? Sabia que perdeu o emprego lá. Eu já estava só esperando alguma coisa nova. 31 já estava me encaminhando para essa situação aí, sabe como é que é? Daí eu vim aqui, daí quando eu cheguei aqui, havia uma programação já pronta, né? Para nós irmos a jogar a Taça São Paulo, da qual você participou, Dante. Isso. Que foi em Louveira, interior de São Paulo, lá que tu nos acompanhou tudo lá. Verdade. E daqui foi levado 25, 26 atletas para essa competição. Como eu havia recentemente chego, eu não tinha interferência, porque os atletas já tinham sido inscritos. A Copa São Paulo antes se inscrevia 3 meses antes, né? Verdade, era não sei assim. como é que é agora, né? Mas na época era assim, né? Para não dar essa possibilidade de você fazer times de empresário. Você tinha que estar ligado a uma entidade esportiva para você jogar. Não sei se mudou agora. Aí fomos a Louveira, tu acompanhou lá, não fomos legal mesmo. A gente foi mal. Retornamos de Louveira lá de São Paulo, chegamos aqui, sobrou só 2 atletas. 24 foram mandados embora. Dispensados. Daí como eu estava chegando, eu não interferi em nada. Aí depois começou o nosso trabalho. Aí nós fizemos algumas reuniões e o porquê que meninos que ficaram 6, como é hoje, às vezes, né? Ficam 6, 7, 8, 9, 10 anos no clube e daqui a pouco ela vai embora, não serve mais por quê? Então tem que ser avaliado antes, né? Com certeza. Chamei o Maurício, que é o treinador de goleiro, perguntei para ele quanto tempo você está aqui. Não, eu estou 4, 5 anos. Tá, e qual é o goleiro que você formou? Nenhum. Então tá errado, né? Você pegou um goleiro emprestado de 20 anos, aí eu acho que era do Tubarão, não sei onde é que era, para levar para a Copa São Paulo, porque não levou um de 16, 17 anos para você preparar ele. Aí que ele começou, não, tem o David, que dá, tem o David, tem 15, 16, então a partir de hoje o treinador do sub-20, o goleiro sub-20 é o David. Tu vai trabalhar ele, tu tem que ser, o teu trabalho tem que aparecer. Tanto é que o David começou, daí aí comecei a estruturar, né? Buscar atletas, muito contato no futebol brasileiro. Busquei o Marlon hoje que está no Cruzeiro, busquei o Dodi no Grêmio com o João Antônio, falei no Caxias, peguei o Barreto. E peguei o Iago Maidana também, da Copa Três Coroas, que a gente participava. Tá jogando ainda, né? Tá jogando, tá no América Mineiro, Isso. né? O Bruno Lopes, que também era do Marcílio Dias, hoje está no Maringá, tá fazendo gol. E tantos outros, o Roger Guedes, que veio aqui, também está aí. E comecei a estruturar o time, organizar. Aí a primeira coisa, mas eu preciso de um técnico. Aí o Luizinho Vieira, na época que eu estava no Criciúma, o Brasil de Pelotas me pediu um jogador. Eu pensei, pega o Luizinho Vieira aqui, cara. Menino da base, né? É ídolo até hoje lá.
Aí foi para lá e os caras ganharam dinheiro, né? É. Daí liguei pro Luizinho, virou, Luizinho, o que tá fazendo? Não, tô aqui em Pelotas, assim, tá. Pô, vem cá, não quer me ajudar aqui? Vem aqui treinar a categoria de base, do Criciúma Sub-20 e tal. Não, ele morava aqui, né? Só que estava trabalhando lá. Não veio. Em conjunto com ele, com as ideias dele, nós começamos a reestruturar a base. E aí deu sucesso, né, Dante? A gente conseguiu ser vice-campeão brasileiro, a gente ganhou do Santos aqui 3-1, mas perdeu lá por 2-0 e deu o título ao Santos, né? Tem uma foto lá em casa, inclusive, eu, você e Luizinho Vieira na Vila Belmiro. Que legal. Antes do jogo contra o Santos. Lá eles ganharam de 2-0. 2-0. Eles jogavam por 2 resultados iguais, isso, né? E a gente tava ganhando o título aqui até o finzinho, né? Nós tomamos um gol aqui de uma bola parada aqui. Eu me lembro, acho que é assim, né? Eu acho que o David falhou. Ele tentou adivinhar e o cara, aquele chute, o cara foi cruzar e errou o cruzamento e a bola foi um negócio meio esquisito mesmo. Se foi... não tivesse levado o gol, o Criciúma era campeão em cima do Santos, né? Em cima do Santos. O Santos, inclusive, tinha... Eu acho que o Neilton jogava no Santos. Jogava. Muitos meninos aí que estão jogando até hoje. Mas eu me lembro, o maior desafio da base daquele ano, Dante, é assim, você tem que competir em alto nível, senão você não forma um bom profissional. Exatamente. Nós estreamos no Mineirão, cara. A estreia foi no Mineirão? Não, a inauguração do Mineirão, quem fez foi o Sub-20 do Criciúma contra o Cruzeiro. A inauguração do Mineirão para a Copa do Mundo no Brasil? Não, isso? Eles liberaram, depois do nosso jogo, jogou São Paulo, Cruzeiro e São Paulo, na Copa, no Campeonato Brasileiro de 2013 lá. Havia mais de 50 mil pessoas. Imagine. E nós jogamos lá, empatamos o jogo e nós tiramos fora o Cruzeiro. Então, nós fizemos na Copa BH também uma ótima participação. Fomos vice-campeões da Copa do Brasil e fomos campeões catarinenses. Então, esse histórico possibilitou que o Criciúma utilizasse muitos atletas que hoje estão por aí, que o Criciúma desfrutou de um recurso. Nós falamos aí do Iago Maidana, falamos do Roger Guedes. Quem mais? O Marlon tá no Cruzeiro. Esquerdo, O Dodi tá no Santos. O Barreto tá no exterior. Barreto tá fora agora? Tá. O Roger Guedes está no Corinthians, entendeu? Entre tantos, muitos outros. O Fernando Zagueiro está no Caxias, foi vice-campeão gaúcho ali. Menino, jogou no Joinville recentemente. Então, zagueiro. Assim, de um nível técnico um pouco abaixo, né? Teve uns que subiram muito, né? Mas, de um modo geral, Dante, nós estamos falando do próprio Gustavo, que veio posteriormente também, né? O Bruno Lopes também nos ajudou muito. Então, são jogadores assim, Dante, que se tiver um bom trabalho, você tem bons resultados. Mas as pessoas que estão realizando esse trabalho têm que ter bom conhecimento. Como nós aqui que trabalhamos na imprensa, a boa informação te traz privilégio, né? Verdade. Mas você tem que correr atrás, né? Verdade. Tem que saber, né? Ô Sarandi, eu estou enganado, você também se aventurou na vida política aí como candidato a vereador, foi? Não, por enquanto não. Né? Mas foi citado então várias vezes como possível candidato, né? Fui indicado. Foi indicado. Mas teve alguns jogadores do Criciúma ou alguém que foi candidato a vereador? Nós tivemos aqui o Alexandre Pandolcio, falecido. O Itá, que foi. O Itá, isso, eu fiz a confusão de lateral. O próprio presidente Mancini Fernandes foi candidato a prefeito, né? Mas assim, Dante, tudo na vida você tem que se programar. Hoje eu estou, assim, digamos, aposentado. E minha esposa também. Meus 3 filhos que eu tenho, todos eles bem encaminhados. E eu estou com essa possibilidade de ser pré-candidato na próxima eleição. Ano que vem já tem eleição municipal, né? Então eu estou sendo assim... Tenho recebido muitos apelos nesse sentido. Legal, Sarandi. Da possibilidade, né, de ser candidato na próxima eleição. Estou estudando, estou vendo se é viável, se não é, né? Sabe, a gente começou também, né, falando sobre tecnologia, como eu tenho meu filho que trabalha lá na universidade nos Estados Unidos, ele é funcionário da universidade da parte de tecnologia. Só que a próxima eleição será toda tecnológica, né? Tudo através de mídias, né? Então, a casa já me ajuda, né? É verdade, já tem um bom assessor aí, A né? filha já é formada em marketing também, né? Então, a tua filha mora em Camboriú? Minha filha mora em Balneário Camboriú. Ela trabalha na área de ela trabalha moda, na é área isso? ela faz marketing criativo, marketing sensorial, e ela cuida da EQI. EQI é uma empresa ligada ao BTG Pactual que patrocina Porsche Cup. Que legal. E aí, os teus 2 filhos, um está nos Estados Unidos, né? Que é o Geleia. O Geleia está lá,
mora lá. E o outro? O outro é advogado, né? Advogado. Tem que estar tudo... E ele está advogando aonde? Meu filho tem um escritório aqui perto do Hospital São João Batista. Aqui em Criciúma ele faz mesmo. direito da medicina. Esse como é que é o nome? É o Vitor. O Vitor. Ele fez concurso, agora ele é concursado na Prefeitura da Içara, ali na Câmara de Vereadores. Legal. Eu conheço mais o Geleia, que eu conheci pequenininho. O Geleia, participamos de muitos eventos. Gravando né? comercial com ele quando ele era criancinha, pequena, né? Hoje você está com quantos anos, Geleia? Ele é até 94, ele está com 29 anos. 29 anos. Já faz algum tempo que está nos Estados Unidos, né? Meu filho ele foi convidado a jogar pelas... Hoje é assim, Dante, bacana o que os americanos fazem, né? Eles distribuem a nível de mundo afora aí umas provas que são realizadas, que chama TOEFL, né? Tu faz essa prova, se tu aprovar, tu tem vaga garantida nas universidades americanas. E ele foi convidado, fez um curso que ele tinha assim, uma certa facilidade, né? Que é ciência da tecnologia. E dos 10.500 alunos da universidade lá em Azusa Pacific, no lado de Los Angeles, foi por 2 décimos ele foi o melhor aluno da universidade. Olha que espetáculo. E daí a universidade convidou ele para fazer parte do corpo docente da universidade. Então ele coordena hoje toda a parte de tecnologia da universidade e está super feliz, né? Que bom. Então não dá para reclamar de um filhão desse aí, né? Imagine que orgulho, né? O Geleia já está casado ou não? Não, ainda não. E o outro do... Não, eu não tenho nenhum... A filha também é solteira? Não, minha filha é casada, mas ainda não deixou nem o netinho. Você não vai me alcançar, porque eu já sou bisavô uma vez e você de novo. Eu falar nesse assunto contigo, eu sou juvenil dentro. Eu sou profissional. Nem me profissionalizei ainda, né? Mas bacana, né, cara? O desejo, mas ele... Verdade. Nós estamos assim, nos organizando para ir visitá-lo agora, talvez agora em julho, porque minha esposa, a gente foi na formatura, né, Dante? Me lembro. Minha esposa teve um aneurisma, né? E daí ela fez cirurgia e ela não pôde viajar, né? Então, ela não pôde estar presente na formatura do meu filho, mas nós estamos se organizando. Se programando para ir agora. Ele quer que nós vá... até falando de filho, falou, pai, tá namorando lá, tal, com uma americana, tal, também é professor da universidade, né? Estamos conversando aqui, se eu tiver filho, você vem morar aqui comigo aqui para cuidar, né? É para morar para cuidar do neto. Viu? Mas é legal, bacana. E ele tá jogando uma bolinha ainda não, Geleia? Joga assim, mas é assim, Dante, tem um período, enquanto você é estudante, você pode jogar pela universidade, sabe? O que eu acho bacana, as universidades americanas, essa universidade tem 20 cursos, né? E tem 10 modalidades que elas desenvolvem. Tem 5 campos de futebol dentro, Dante. Nossa. O ginásio de esporte é todo com calefação, coisa impressionante, coisa mais linda do mundo. E os atletas viajam tudo de avião no final de semana para jogar, competir, participar, né? É um negócio bacana. É outro mundo, né? É outro mundo. A estrutura é brincadeira. Ô Sarandi, e você ainda joga uma bolinha de vez em quando ou não? Continua jogando? Eu continuo jogando, estou insistindo. Estou com 65 anos, mas sou teimoso, né? Mas se cuida, né, Sarandi? Se cuida, eu jogo ali o quarentão na Francesa, ali, né, lá no Rio Moina, lá, né? E jogo o Master do Criciúma. O Master do Criciúma esteve uns 15 dias atrás em Gramado. Nós competindo lá com o pessoal lá do Gramadense, lá, o pessoal do veterano, lá jogamos lá, fomos bem recebidos lá. E agora nós recebemos vários convites, Dante, assim, de equipes, né, que querem jogar conosco aí, mas às vezes é um pouco difícil, né, Dante, reunir a turma aí para viajar. Mais pertinho a gente vai, né? Você falou do Gramadense, agora eu me lembrei que essa semana ainda eu estava falando, acho que foi anteontem, lá no meu programa Seleção da Noite na Rádio Cidade em Dia, que eu faço todas as noites. Aí eu estava falando dos jogos acho que jogos de volta da fase de oitavas e final da Copa do Brasil Sub-17. Aí lá Sport, Atlético Paranaense, Vasco, Flamengo, aí Gramadense. Eu falei, ué, gente, mas o que esse Gramadense está fazendo na Copa do Brasil Sub-17? E eu me lembrei agora que eu falei, eu vou pesquisar, e esqueci de pesquisar. Por que o Gramadense na Copa do Brasil Sub-17? É que eles têm um projeto, Dante, voltado só para essa área. Categorias de base. A categoria de base ela não é tão dispendiosa assim, Dante. Né? Ela é, mas não tão quanto é o profissional. Não, né? Imagina. Mas a probabilidade de você ter um retorno financeiro é grande, né? Com um menino da base é muito maior do que um profissional.
Então eles estão em estruturação, inclusive o campo onde era o campo do Gramadense lá foi loteado, agora estão tentando construir outro, inclusive onde nós jogamos lá é onde eles treinam o Sub-17 lá do Gramadense. Então é um projeto futuro para profissionalizar o Gramadense. Não que ele não seja profissional, né? Digo assim, mas tem um time profissional, né? Só a categoria de base. Mas eles têm um trabalho interessante, né, nas categorias de base. Pois é. É o foco principal hoje, né? Como tem aqui em Tramandaí, tem o Real, né? De onde saiu Ibanez, aquele, né? Que joga na seleção brasileira, zagueiro também. Isso. Então, às vezes, um menino desse aí resolve o teu problema por muitos anos, né, Dati? Imagina, eu estou me lembrando que o ano passado eu estive lá em Mirassol, Sim. Cristiano foi treinar lá no CT do Mirassol. Quando eu cheguei, eu vi aquele CT, eu falei, meu Deus, uma coisa mais linda do mundo. Né? Olhei aquele CT e falei, Jesus, eu já acho o nosso bonito. Aí eu olhei aquele CT lá do Mirassol, falei, meu pai do céu. Aí fui conversar e tal. Foi quando eu não me lembrava e eu, na verdade, não tinha conhecimento pleno disso. Um jogador que está fora do país, foi negociado com São Paulo, eu não lembro o nome dele agora, deu aquela possibilidade de Mirassol construir um CT moderníssimo, né, de ter uma condição fantástica para treinar, por causa de um jogador formado na base que foi vendido, foi negociado. Então é isso que os clubes têm que fazer, né, Sarandinho? Eu até esqueci de falar, e o Nino, né? Que isso, dessa geração. Chegou um pouquinho depois, né, Dante? Estão dizendo aí que está sendo cada vez mais candidato a ser técnico da seleção o Diniz. E se o Diniz for para a seleção brasileira, o Nino vai jogar na seleção. Ele é o capitão do Fluminense, é o capitão do Fernando Diniz. Olha só como é que é as coisas, para né? você ser vendido para o exterior na idade do Nino, só se botar amarelinho. É isso aí. Alguns países exigem isso, né, Dante? Então é um caminho, né? Se uma ainda tem uma parte aí, né? Não sei de quem é o dinheiro, mas quem tem, né? Alguma coisa tem por aí, mas dentro do que nós estamos falando aqui, então, Dante, nós falamos no Gramadense, é uma possibilidade, talvez com essa participação aí surge uma possibilidade de vender um atleta e tu constrói uma estrutura que hoje tu não tem e ela é necessária para você desenvolver o teu projeto, né? Legal. Puxa, nós poderíamos conversar muito mais, mas o tempo está estourando aqui, né? Que bom. Sarandi, agora, tua atividade... Bom, você está aposentado e você tem essa atividade aí que certamente te dá prazer, que é de participar da mesa de debate na Rádio Eldorado já há algum tempo, né? Aliás, fui eu que te levei para lá, não foi? Quem mandou você me levar para lá? Te agradeço. Eu já saí e você ficou. Legal, você que me fez o convite, te agradeço, né, a oportunidade. Me lembrei agora te agradecer, disso, né, Dante? Você me mandou mensagem que mandou para mim participar desse programa aqui. Imagina. E participo segunda-feira dentro da área com o Coutinho. Há muitos anos você e o Coutinho. Começou lá com o Coutinho e Milioli, né? Depois E você está há quanto tempo lá com o Coutinho? Eu estou há 3 anos. 3 anos, né? Porque é um assunto, é um programa assim, bem eclético, bem diversificado, né, Dante? Você tem a oportunidade de falar de modalidades, que é a área que eu trabalhei muito tempo. Esporte amador em geral, esporte amador, né? Como você também trabalha aqui. O Coutinho gosta também do amador, né? Também tem um grande conhecimento também, né? E a gente proporciona esses espaços para essas modalidades que às vezes elas não têm em outros segmentos. Verdade. Sarandi, muito obrigado aqui por ter aceitado o meu convite, vir participar do programa Fé em Campo, aqui na nossa aba Pai Rádio Digital. Tenho certeza que os ouvintes que estão nos acompanhando, vinculados ou não à Igreja Abba Pai Church, porque não é um programa para a gente, tem que falar de religião, disso, daquilo. Não. É um programa para a gente falar das experiências de vida de pessoas envolvidas no esporte de maneira geral. E você é um dos ídolos da torcida do Criciúma, tem uma história sensacional com o Criciúma, com a torcida do Criciúma, né? E esse momento tão bom do Criciúma, nada melhor do que trazer aqui alguém que é um dos heróis do passado, né? No momento de tanta importância para o Criciúma, de ver o Criciúma liderando uma Série B do Campeonato Brasileiro, né? Numa condição tão boa de acesso, vindo de um campeonato, um título estadual. Então tomara que as coisas caminhem muito bem, e esse ano a base está começando bem, o Sub-15 e o Sub-17, do Gelinho e do Roberto, começando muito bem o campeonato estadual da categoria, né? O Sub-20 está indo bem também, então quem sabe seja esse um ano de muitas conquistas também na base onde você trabalhou com muito êxito no Criciúma também. Sarandinho, um grande abraço, obrigado pela sua participação aqui e até a próxima oportunidade. Eu te agradeço, Dante, a você e quem está em casa, que irá acompanhar esse programa depois nas mais variadas plataformas aí, sempre à disposição do amigo, sabe que é um privilégio, tenho uma grande admiração por você, pelo seu trabalho, pela sua conduta e
deixo aqui meu abraço. Obrigado, Sarandi. Sarandi é daquela turma boa. Recentemente eu entrevistei o Vanderlei também, aqui, que é meu amigão também, assim como você. Puxa, é muito legal, muito bacana. Gente, então é isso. O programa Fé em Campo é apresentado toda quinta-feira às 22 horas, com reprise na sexta-feira ao meio-dia. Pela nossa Abapai Rádio Digital na internet, que você ouve no aplicativo da Igreja Abapai Church, que você instala no seu celular, no seu smartphone, e também no nosso canal de YouTube da Abapai Rádio Digital. O programa fica à disposição, inclusive, né, no YouTube da Abapai Rádio Digital. Gente, um grande abraço. Hoje a conversa foi com Sarandi, ex-lateral do Criciúma, ex-diretor, ex-técnico na base, diretor da base, e que até hoje, com 65, está batendo uma bolinha redonda por aí, viu? É isso, gente. Um abraço, fiquem com Deus, que Ele nos abençoe e até mais.